Blender Foundation nem terminou de lançar a versão 2.83 e eles já estão experimentando novas atualizações para a versão 2.9 do Blender. E uma que já está garantida que vai vir é a atualização da Sky Texture do Blender, que ela vai deixar de ser essa coisinha sem graça que você está vendo e vai se tornar isso daqui. Muito mais interessante. Vamos discutir sobre essa feature, bora lá? Opa, tudo bom? Aqui é o Augusto e nesse vídeo, como eu já falei, nós vamos falar sobre a nova Sky Texture do Blender que estará vindo na versão 2.9 do Blender, tá? Atualmente, essa versão do Blender está em versão alpha, ou seja, podem haver bugs, podem haver crashes, então se você for utilizar essa versão, utilize apenas... Perdão. Utilize apenas para testar e não utilize em projetos reais, tá? Porque isso pode dar problema para você, pois como eu falei, é uma versão alpha, é de testes, podem haver bugs. Para você baixar essa versão, basta você vir aqui na página da blender.org, clicar no download normalmente, como se você fosse baixar a versão atual, e descer a página e vir aqui em Go Experimental e clicar aqui para baixar a versão 2.9 Alpha. Para começo de conversa, essa versão está trazendo para a gente aqui essa Sky Texture que é simplesmente fantástica. Eu vou apertando Backspace enquanto eu passo meu mouse por cima aqui das opções para resetar os valores, tá, da nossa Sky Texture. Como vocês podem ver, ela é apenas um node conectado ao background aqui. Nosso objeto, né? Nosso shader editor, onde a gente edita o nosso mundo. Ou também pode ser modificado aqui tranquilamente aqui pela barra lateral de Words, tá? Fica a teu critério. Para começo de conversa, a gente tem aqui algumas opções. São elas o Sun Size, o qual determina o tamanho do sol na tua tela. O Sun Elevation, que vai determinar a elevação do sol em relação ao horizonte. Sun Rotation, que vai determinar a rotação do sol em relação ao centro da sua cena. A Altitude, que vai representar a posição que o sol vai estar, ou melhor, a posição que você vai estar dentro ali da atmosfera, tá? E algumas opções como Air, que representa ar ou atmosfera, Dust, que representa a quantidade de resíduos, né, de resíduos sólidos na atmosfera, e Ozônio, tá? Que também representa a densidade da camada de ozônio na tua cena, o que vai também modificar a iluminação, tá? Bom, vamos falar delas uma por uma. Antes de mais nada, saiba que toda essa questão aqui, ela é baseada em realmente estudos bem profundos a respeito de como a luz funciona, tá? Então tem vários cálculos matemáticos aqui, tanto quanto complexos, né? Várias fórmulas e várias teorias que estão sendo utilizadas para poder recriar essa sensação. Mas não vamos falar da parte técnica, vamos falar da parte prática. O que importa? Mudando a elevação do Sol, por exemplo, se a gente for mudando aqui de 10 em 10, você vai vendo que o Sol ele vai se comportando basicamente como o Sol do mundo real deveria se comportar. O que é o que a gente espera quando a gente realmente trabalha, né, com um Sky procedural, né, um Sky que é criado por um software, no caso. Então, se a gente colocar aqui uma Sun Elevation bem baixa, como por exemplo 9, você vai ver que realmente o Sol se põe da forma que você espera que o Sol se ponha. Se você colocar em 0, ou seja, com o pôr do Sol total, você vai ver que o Sol realmente funciona como você espera. Se você reparar, você consegue perceber que lá no fundo o Sol ele se põe da forma correta, ou seja, ele vai sumindo. E se a gente aumentar aqui o tamanho do Sol, tá? A gente vai aumentar ele aqui só realmente para você ver a diferença, tá? Aqui demais, estourado. Mas você consegue ver que a borda dele no horizonte, ela desaparece no horizonte corretamente. Tá? Isso aqui faz bastante diferença, né? Então, conforme você vai tirando a elevação dele, ó, ele vai dando aquele efeitinho, tá vendo? Efeitinho de sol se pondo, que é bem legal. Bom, vamos já utilizar a Sun Rotation para colocar isso aqui no reflexo da nossa esfera, ver isso realmente no reflexo da nossa esferinha, de visualizar como que está fazendo sentido, né? Que é isso que importa, está fazendo sentido. É um sol fotorrealista, é um céu fotorrealista, um céu baseado como que a luz ela passa pela atmosfera terrestre, né? Para poder realmente criar ali esse efeito e tudo mais. Bom, então, nós temos aqui o Sun Size, que ele vai determinar o tamanho do disco do Sol. Quanto maior for, maior será o disco do Sol. Então, se eu colocar em 0, vai ficar sem Sol, obviamente a tua cena vai ficar escura. Então, é sempre bom ter pelo menos 1 aqui no tamanho do Sun Disk. E eu vou resetar os valores aqui com o Backspace novamente, só para você ver, tá? E aqui nós temos a Sun Elevation, como eu já falei, e a Sun Rotation. Vamos colocar aqui uma Sun Elevation, sei lá, ele bem ali atrás, e uma Sun Rotation de 180, né? Que a gente muda ele aqui para frente. 90, vai ficar aqui de lado. Mas, tá vendo? Você pode reparar aqui que ele funciona muito bem, né? Ele não tem as nuvens, né? Mas ele funciona muito bem. A sombra fica muito bonita, tá vendo? Fica tudo bem certinho.
realmente funciona como o Sol deveria funcionar. E aí vem os valores que eu achei muito interessantes. Eu nunca tinha visto esses outros valores aqui em um outro software, para ser bem sincero com vocês. Eu posso estar errado, eu nunca vi, mas se vocês viram em outro lugar, eu peço que você comente aqui embaixo que você viu essas features de Sun e de Sky em outro software, ou se são opções avançadas que eu nunca vi, mas eu realmente nunca tinha visto essas opções em lugar nenhum. A altitude, ela representa o seguinte, ela representa a posição que os seus objetos 3D estão dentro da atmosfera. Sendo 0, ela está no nível do mar, né? Então, se você coloca aqui 1000 metros acima do nível do mar, então é como se você tivesse uma obra que está sendo construída em um relevo de 1000 metros acima do nível do mar. Ou seja, você está ali num morro a 1000 metros, por exemplo, a 1 quilômetro. Você coloca aqui 5000, por exemplo, é como se você tivesse a 5000 metros de altura, então 5 quilômetros acima. Se você coloca aqui 50.000 metros, aí você está no espaço. E é por isso que fica preto, entendeu? Ele respeita a atmosfera da Terra, né? Você vê aqui que os cálculos são baseados realmente na atmosfera da Terra. É por isso que fica preto, porque na prática está no espaço. E a sombra também ela fica 100% preta, como se você estivesse no espaço. Então é muito legal você pensar que, tipo, os caras pensaram em tudo, sabe? Eles realmente criaram uma atmosfera terrestre. Então, tipo, essa Sky Texture, ela não é só uma textura, ela é realmente uma simulação de como que uma atmosfera terrestre funciona, tá? Você pode dar mais ou menos atmosfera utilizando essas opções aqui. Então, a altitude é isso, é a sua posição na atmosfera em metros, tá? Então, se você estiver construindo aí, fazendo uma obra que está ali a, sei lá, a 3.500 metros acima do nível do mar, você vai ter uma simulação de como o céu é visto nessa posição, beleza? Achei muito interessante isso, muito legal essa parada mesmo, porque realmente vai trazer um senso para a pessoa que está vendo aquela obra de que realmente é no lugar que ela espera que é. Vai ajudar o storytelling, e isso é muito importante em arte, tá? Bom, Air é simples, é a quantidade de atmosfera que você vai ter, sendo 0, você está no espaço sideral, então tipo, é como se você estivesse fazendo um render na Lua, tá vendo? Enquanto que muito Air é como se você tivesse a atmosfera de tipo Júpiter, super densa, sabe? E tipo, Júpiter é que tem uma atmosfera assim, estranha, sabe? Porque é realmente muito, muito densa lá. E se eu não me engano, você pode colocar os valores aqui no máximo até 10.000, né? Você não consegue passar disso aqui. Exatamente porque os números são baseados na atmosfera terrestre. Outra coisa que você vai ter é o Dust, e o Dust ele influencia nisso aqui que você vê no horizonte. Existem partículas soltas no ar, de poeira mesmo, tá? E não estou falando só de poluição, mas realmente porque o vento sopra e leva partículas para todos os lados. Então, se você deixar o Dust em 0, você vai ver que essas partículas desaparecem, tá vendo? Deixando aqui o aspecto da nossa cena muito mais limpo. E se você socar o Dust lá em cima, você vai ver que fica preto, realmente, porque cria aquele albedo, aquela coisa meio poluída. Então, se a intenção do seu storytelling for realmente uma sensação de uma cidade mais poluída, com ar mais carregado, você pode trabalhar esse Dust aqui. Enquanto que se você quiser estar fazendo um render no local mais natural, você pode reduzir esse Dust, né, para algo como 0,5, realmente só para ter uma leve quantidade de partículas na atmosfera e trazer a sensação de que você está num local mais limpo, por exemplo, alto mar, por assim dizer, né, onde tem menos partículas sólidas viajando por ali, né? Em alto mar é difícil ter partículas sólidas sobre o mar, né? Enfim, por fim, nós temos o efeito do ozônio, que é a densidade da camada de ozônio na atmosfera. Essa densidade da camada de ozônio, ela influencia diretamente na forma como a luz é absorvida, tá? Quanto mais camada de ozônio, mais azul vai ficar o teu render. O que isso significa? Isso significa Blue Hour fácil. Sendo Blue Hour, né, para você que não conhece, Blue Hour é o melhor momento do mundo para você tirar uma fotografia arquitetônica, tá? Só, Blue Hour. Tipo, a melhor hora do mundo para você tirar uma fotografia arquitetônica é na Blue Hour, porque tem esse azulzão gostoso, sabe? Isso cria um contraste muito, muito saboroso no teu cena. Vamos colocar aqui a elevação do sol em 10. Acho que 15 já tá até bom. Coloca aqui essa elevação. O Dust, o que você tem aqui é basicamente uma Blue Hour com uma sombra super forte. Impossível. A famosa Blue Hour teria que ser algo mais assim, né? Mais pro final da noite mesmo, né? E a Blue Hour, quando a gente trabalha ela assim, o que a gente faz é aumentar a exposição, tá? A exposição aqui que é pra poder captar esse céuzão azul aqui. E a gente ganha esse contraste incrível, né? Consegue fazer renders exatamente com esse feeling aqui, ó. Com essa sensação saborosa, tá vendo? Poucos cliques eu consegui reproduzir. Tava numa imagem de referência que eu achei rapidamente. Por exemplo, se a gente quiser aqui um
pouco mais claro, né? Apesar de que isso aqui não é Blue Hour mais. A gente tem um Blue Hour como essa aqui, ó, que o cara não trabalhou muito no azul. A gente reduziria o ozônio aqui. Tem uma Blue Hour menos trabalhada no azul. Enfim, você consegue ver aqui que é muito fácil, né? Conhecendo as features do software, é muito fácil de você identificar o que é o que aqui no... O que é o que aqui nessa textura, né? Realmente você encontrar ali o resultado que você espera, tá? Então, basicamente você pode brincar aqui com a iluminação do jeito que você quiser, se tornou muito fácil de trabalhar. Beleza? Bom, essa era a feature que eu queria trazer para vocês. Se vocês quiserem mais informações, tá, sobre a feature, e daí na página da Blender, né? Blender Foundation, vira aqui em New Features e Changes, que você pode clicar nesse link e você pode estar vendo mais, né, sobre o que está vindo na próxima versão. Ou você pode se inscrever nesse canal, clicar no sininho das notificações, que assim, quando eu preparar um vídeo sobre essas novas features, você vai ser avisado, beleza? Não se esqueça de deixar o like e comenta aqui embaixo o que você achou sobre isso e como que essa feature pode te ajudar nos seus projetos no futuro, beleza? Dúvidas ou sugestões é só deixar nos comentários. Um forte abraço para você e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!